A família Jansen parecia normal para todos, carinhosa, unida, sempre pronta para apoiar uns aos outros. Mas um dia, tudo mudou. Algo aconteceu naquela casa, algo tão horrível que nem mesmo os amigos mais próximos conseguiam acreditar. Por trás desse mistério estavam eventos que destruíram toda a família e deixaram todos ao redor completamente chocados. A polícia, os amigos, os vizinhos, todos tentavam entender como uma família aparentemente perfeita poderia ter se desfeito e o que exatamente aconteceu atrás das portas fechadas de sua casa. As densas florestas da Colômbia Britânica, pequenas cidades tranquilas com seus prédios de tijolos e cafés aconchegantes, pareciam sempre ter sido o cenário da vida de Randy Jansen. Langley, uma pequena cidade que muitos consideravam um refúgio tranquilo, foi o lar de Randy desde a infância. Mas por trás desse quadro sereno escondiam-se anos difíceis e tensos de trabalho e sonhos que nem sempre levavam à felicidade. Desde pequeno, Randy era muito próximo do pai, que trabalhava em uma serraria. Foi o pai quem se tornou seu principal mentor, ensinando-lhe tudo sobre o trabalho com madeira. Quando Randy terminou a escola, decidiu seguir os passos do pai e conseguiu emprego na mesma serraria. O trabalho era fisicamente pesado, exigia muito esforço e longos turnos. Mas esse tipo de trabalho não era nada incomum para Randy. Ele estava acostumado a isso desde jovem. Para muitos moradores de Langley, trabalhar na serraria era uma parte comum da vida, e Randy não foi exceção. Ele dedicou mais de 10 anos ao processamento de madeira e ao transporte de toras, encontrando seu lugar nessa rotina. Apesar das dificuldades e da monotonia, o trabalho lhe proporcionava estabilidade e uma sensação de satisfação. Cada dia era pouco diferente do anterior, mas para Randy, nisso residia seu caminho de vida e o sentimento de pertencimento. A serraria era para Randy uma forma de sustentar sua família, mas o verdadeiro prazer e inspiração ele encontrava na música. A música o acompanhava desde cedo, e tocar violão e cantar com o tempo se tornaram uma parte importante de sua vida. No bar local de Langley, Randy costumava se apresentar para os moradores, que vinham ouvir música ao vivo e relaxar depois do trabalho. No palco ele se transformava. Em vez de um homem calmo e equilibrado, o público via um artista carismático, completamente imerso na música. Suas apresentações sinceras agradavam aos moradores locais, e o apoio deles dava a Randy uma sensação de importância e alegria. Foi justamente nesse bar que Randy conheceu Laurel certa vez, a mulher que em breve mudaria sua vida. Laurel era 6 anos mais velha e trabalhava como bartender, frequentemente assistindo às suas apresentações. Ela era confiante e amigável, e os clientes a adoravam por sua habilidade de criar um ambiente acolhedor. No começo, Randy e Laurel apenas conversavam sobre música, sobre a vida. Mas logo a comunicação entre eles se tornou muito mais profunda. Eles foram unidos por um amor comum pela música e sonhos semelhantes. Laurel tocava piano, e apesar de sua vida ter seguido outro caminho, ela sempre sonhou em se dedicar seriamente à música. Interesses em comum e o interesse mútuo rapidamente se transformaram em algo mais. O trabalho na serraria seguia seu curso, mas agora Laurel fazia parte da vida de Randy. O relacionamento deles ficou sério e eles começaram a fazer planos para o futuro. Parecia-lhes que a cidade de Langley havia se tornado pequena demais para eles, e sonhavam com algo maior, uma vida em que a música não fosse apenas um hobby, mas a parte central do caminho que trilhariam juntos. Os dias de trabalho na serraria, as apresentações no bar e as noites com Laurel deram um novo sentido à vida de Randy. Ele finalmente encontrou o que procurava: amor, inspiração e o desejo de seguir em frente. Randy e Laurel frequentemente lembravam do dia em que se casaram, em 1990. A cerimônia foi simples, com a presença apenas dos amigos e familiares mais próximos, criando uma atmosfera acolhedora. Randy cantou uma música para Laurel e isso marcou o início de sua vida juntos, cheia de amor e esperança. Alguns anos após o casamento, eles tiveram uma filha, Emily, e com o nascimento dela, suas vidas mudaram completamente. Randy sempre dizia com orgulho que sua filha era a melhor do mundo e seu amor por ela era evidente para todos que conheciam essa família. Quando Emily completou 8 anos, sua vida mudou drasticamente. Ela começou a ter crises de fortes dores de cabeça, que eram tão intensas que ela não conseguia continuar praticando música. Desde muito pequena, Emily demonstrava talento para o canto, e isso encantava seus pais. Ela frequentava uma escola de canto, vencia concursos e sonhava em se tornar cantora.
Os pais, vendo seu sucesso, faziam tudo o que podiam para apoiar seus sonhos. Quando os problemas começaram, Randy e Laurel não conseguiam entender o que estava acontecendo com a filha. Consultas médicas e inúmeros exames não davam uma resposta clara, e eles permaneciam sem saber o que realmente se passava com o estado dela. Devido às fortes dores, Emily teve que deixar a escola e passar para o ensino domiciliar, pois a luz forte e o barulho na sala de aula provocavam novas crises. O quarto dela estava sempre escurecido, e os pais se revezavam nos cuidados tentando aliviar seu sofrimento. Após longos exames, os médicos diagnosticaram enxaqueca. Isso foi um golpe duro para toda a família. Os medicamentos prescritos ajudavam um pouco a diminuir a dor, mas não conseguiam livrá-la completamente das crises. A música que Emily tanto amava e que lhe trazia alegria tornou-se inacessível. A menina, que antes era alegre e ativa, agora se fechava cada vez mais em si mesma, passando o tempo no silêncio e na escuridão. Randy e Laurel tentaram desesperadamente ajudar sua filha. Eles experimentaram diversos métodos de tratamento, consultaram diferentes especialistas, buscaram abordagens alternativas, mas nada trazia o alívio tão esperado. As previsões dos médicos deixavam pouca esperança. A enxaqueca muitas vezes permanece incurável e muitos precisam conviver com ela por toda a vida. Segundo as estatísticas, cerca de 53% das pessoas com enxaqueca não conseguem dirigir devido às crises, 30% enfrentam dificuldades nos estudos e 34% têm problemas para conseguir emprego. Do ponto de vista médico, a situação de Emily era típica, mas isso não diminuía em nada o sofrimento de seus pais, que viam sua filha definhar. Esses anos foram especialmente difíceis para Randy. A música que antes lhe trazia consolo agora se tornara um lembrete de que sua filha não podia mais fazer o que amava. As noites que ele passava tocando violão agora pareciam vazias, sem a voz de Emily. Ele já não sentia alegria ao se apresentar no bar local e passou a ficar mais em casa para apoiar a filha nos momentos difíceis e estar ao seu lado. Quando Emily começou a sofrer, Randy e Laurel se sentiram completamente impotentes. Sua filha alegre e cheia de energia, antes tão entusiasmada, agora passava a maior parte do tempo em seu quarto, evitando a luz e o barulho. Randy continuava trabalhando, mas seus pensamentos sempre voltavam para Emily, e todas as manhãs ele esperava encontrar uma maneira de aliviar a dor dela. Aos 18 anos, o estado de Emily piorou ainda mais. As crises de enxaqueca começaram a acontecer com mais frequência e se tornaram cada vez mais intensas. Às vezes, a dor durava vários dias, impedindo-a de estudar e de se relacionar com os amigos. Apesar disso, Emily não desistiu de seus objetivos e ingressou na Faculdade de Artes da Universidade da Colômbia Britânica. Ela escolheu a arte, sonhando com uma carreira como cantora de ópera e esperando que os estudos a ajudassem a se aproximar desse sonho. Para ela, estudar era não apenas uma forma de desenvolver seus conhecimentos, mas também uma chance de voltar à vida normal. O esgotamento físico e as crises constantes faziam de cada dia um verdadeiro desafio para Emily. Ela se esforçava para se manter ativa, fazia aulas de canto, estudava teoria musical, história da arte e literatura. Emily até participava de eventos estudantis e concertos, apesar de todas as dificuldades. Os colegas de curso notavam seu empenho em participar ativamente da vida universitária, mesmo quando ela estava passando por momentos difíceis. Mas por trás dessa atividade havia uma luta constante contra a dor. Emily frequentemente faltava às aulas e depois corria atrás do conteúdo por conta própria, por causa dos medicamentos fortes que ela tomava para combater a enxaqueca. Emily sentia fadiga constante, sonolência e fraqueza. Ela foi tratada com triptanos, anticonvulsivantes e antidepressivos para aliviar os sintomas. Os efeitos colaterais desses medicamentos foram significativos: depressão, problemas de concentração e piora do estado físico. Com o tempo, Emily tentou ficar sem medicamentos para reduzir seus efeitos negativos no organismo e começou a buscar métodos alternativos para aliviar sua condição. Ela passou a praticar meditação, exercícios de respiração, usar compressas frias na cabeça e evitar gatilhos como luz forte, cheiros intensos e sons altos.
O quarto tornou-se para ela um refúgio, onde podia se esconder de tudo o que intensificava a dor. Nos momentos em que a dor se tornava insuportável, Emily permanecia em um quarto escurecido, evitando luz e barulho, enquanto seus pais, Randy e Laurel, revezavam-se nos cuidados, tentando de alguma forma aliviar seu sofrimento. Apesar de todas as dificuldades, Emily tentava viver como antes. Ela continuava a se comunicar com os amigos, embora os encontros tivessem se tornado menos frequentes devido ao seu estado de saúde. Às vezes, ela precisava cancelar planos no último momento por causa de uma crise repentina, mas seus amigos não a deixavam sozinha. Eles iam até sua casa, passavam tempo juntos e tentavam apoiá-la para que ela não se sentisse solitária. Emily sabia que a doença impunha limitações, mas ela não pretendia abrir mão do que era importante para ela. Seu desejo de voltar à vida normal e continuar se dedicando à música permanecia inabalável, apesar de todas as provações. No dia 7 de maio de 2015, Randy Jansen fez uma postagem no Facebook que chocou todos que o conheciam. Nesta postagem, ele confessou que nos últimos 10 dias cometeu atos que não podem ser justificados. Ele começou descrevendo sua filha Emily, chamando-a de melhor filha, talentosa, inteligente e bondosa. Ele lembrava como ela enchia a casa deles de risos e sempre estava por perto, mesmo apesar de seu próprio sofrimento. Mas a doença tirou dela muitas oportunidades, forçando-a a abrir mão de seus sonhos. Emily sofria de enxaqueca desde a infância. A dor constante levou à depressão e os dias em que a dor não cessava tornaram-se sua realidade. Randy descrevia como Emily observava seus colegas de classe, que levavam uma vida normal, enquanto ela passava o tempo no hospital ou sentada no escuro de seu quarto. Apesar de tudo isso, ela não deixava de ter esperança em dias melhores, sonhava com o futuro, mas sua condição permanecia inalterada. Randy costumava dizer aos amigos que Emily era o sentido da sua vida e que não conseguiria viver se ela não estivesse mais aqui. A impotência de ver o sofrimento da filha e a incapacidade de mudar algo o levaram ao desespero. Ele compartilhava seus sentimentos com os amigos e todos entendiam o quanto estava sendo difícil para ele. Em um determinado momento, Randy tomou uma decisão que mudou tudo. Em sua postagem, ele contou que pegou uma arma e atirou em sua filha para poupá-la do sofrimento. Ele descreveu esse momento imaginando Emily, livre da dor, como um anjo flutuando entre as nuvens. Depois, ele atirou em sua esposa Laurel, porque não queria que ela vivesse com a dor de perder a filha. Alguns dias depois, ele matou sua irmã Shelley para que ela não sentisse vergonha por causa de suas ações. Randy escrevia sobre como Emily tentava de todas as formas se curar. Ela era forte, mas a doença acabou vencendo. Ele não aguentava mais ver o sofrimento dela e sentia-se completamente impotente todos os dias, sabendo que não podia ajudar de forma alguma. Randy costumava dizer aos amigos que faria qualquer coisa por sua filha, e acabou fazendo o que considerou ser a única saída possível. Após esses acontecimentos, ficou evidente o quão profundo era o seu desespero. Quando Randy Jansen publicou sua postagem no Facebook, vários amigos e conhecidos imediatamente procuraram a polícia. Eles ficaram alarmados com o que leram e queriam ter certeza de que a família de Randy estava bem. O conteúdo da postagem era chocante e muitos não conseguiam acreditar no que havia acontecido. A polícia rapidamente enviou uma patrulha para a casa de Randy após inúmeras ligações, incluindo uma chamada de Brian Jones. Brian Jones, um dos amigos mais próximos de Randy, sentiu medo e confusão ao ler a postagem. A princípio, ele esperava que fosse um erro ou uma piada de mau gosto, mas ao ver a assinatura com o apelido de Randy, que ele usava desde os tempos de escola, entendeu que aquelas palavras realmente pertenciam ao seu amigo. Percebendo a gravidade da situação, Brian imediatamente tomou providências. Ele pediu licença do trabalho e foi até a casa de Shelley, enquanto tentava ligar para Randy. Todas as ligações continuavam sem resposta, o que só aumentava sua preocupação. Quando Brian chegou à casa de Shelley, ele notou uma pilha de jornais não entregues na varanda. Isso lhe pareceu estranho, pois Shelley sempre foi responsável e nunca deixava suas obrigações por cumprir. Sua velha van estava estacionada em frente à casa e as cortinas das janelas estavam bem fechadas. No quintal não havia nenhum sinal de vida. Brian bateu várias vezes na porta, mas ninguém atendeu.
Todo o ambiente parecia estranho e causava inquietação. Após a morte dos pais, Shelley levava uma vida reclusa. Ela morava sozinha e não tinha filhos, além de raramente manter contato com os vizinhos. Sua principal atividade era a entrega de jornais, e ela sempre foi pontual nesse trabalho. Os jornais não entregues imediatamente deixaram Brian desconfiado. Ele sentiu que algo estava realmente errado e decidiu ligar para a polícia. O oficial de plantão informou a ele que Brian não foi o primeiro a relatar algo semelhante e que uma patrulha já havia sido enviada para averiguação. No final de sua postagem, Randy escreveu que agora sua família está no céu e não sente mais dor. Ele expressou arrependimento pelo que fez, assumiu toda a responsabilidade e pediu perdão a todos que possa ter magoado. A postagem terminava com as palavras: "Descansem em paz, minha pequena família." Ao ler isso, Brian ficou profundamente chocado. Ele sempre conheceu Randy como uma pessoa bondosa, incapaz de fazer mal a alguém, e não conseguia acreditar que ele sequer possuía uma arma. Ele se lembrava de como Randy falava com carinho sobre sua família e não conseguia entender como seu amigo pôde tomar uma decisão dessas. A princípio, a polícia tentou estabelecer contato com Randy Jansen, que estava em sua casa. Ele foi visto pela janela do segundo andar com uma espingarda nas mãos. Os policiais usaram alto-falantes e tentaram ligar para ele por telefone, mas Randy não respondia. Os policiais entendiam que a situação era extremamente tensa e que precisavam agir com cautela para não provocá-lo a tomar ações ainda mais agressivas. A casa foi isolada e começaram as negociações, mas Randy não demonstrava sinais de estar disposto a se render. Após algumas horas, o impasse se transformou em algo ainda mais perigoso. Randy incendiou a casa e os policiais notaram fumaça subindo do andar de cima. As tentativas de invadir o interior foram mal sucedidas. O fogo se espalhou rápido demais e bloqueou o acesso. Os oficiais viram um corpo no primeiro andar enrolado em um lençol, mas não conseguiram se aproximar para identificá-lo. Em poucos minutos, as chamas tomaram conta de toda a casa e os policiais tiveram que recuar. Os bombeiros chegaram ao local, mas a casa já estava completamente tomada pelo fogo e salvá-la era impossível. O incêndio foi tão intenso que o acesso ao interior permaneceu impossível mesmo alguns dias após o fogo ter sido apagado. Somente no dia 10 de maio, 3 dias após o incêndio, os investigadores conseguiram entrar na casa e iniciar a inspeção. Nos restos carbonizados da casa foram encontrados 3 corpos. Emily, de 19 anos, foi encontrada em seu quarto. Seu corpo estava enrolado em um lençol. Laurel, de 50 anos, estava na cozinha, também coberta por um cobertor. Os investigadores constataram que ambos os corpos apresentavam 2 ferimentos de bala na cabeça, que foram feitos 10 dias antes de Randy escrever sua postagem no Facebook. O corpo do próprio Randy foi encontrado no quarto do segundo andar. Ele se suicidou com um tiro antes de incendiar a casa. Pelos restos da espingarda e pela posição do corpo, Randy estava em um profundo estado de crise emocional e tomou a decisão de acabar com a própria vida. Quando a polícia chegou à casa de Shelley, irmã de Randy, eles encontraram o corpo dela na sala de estar. Shelley foi morta com 2 tiros na cabeça e seu corpo estava coberto por um cobertor. Os peritos determinaram que ela morreu 2 dias antes de ser encontrada. E não havia sinais de luta no local, o que indicava que Randy a pegou de surpresa. O estado de Emily piorou tanto no último ano que os médicos começaram a aplicar injeções de morfina para aliviar suas dores intensas. Essas injeções eram uma medida extrema, e os vizinhos frequentemente viam os pais trazendo-a do hospital. Emily estava tão fraca que os pais a amparavam para que ela conseguisse chegar em casa. Foram momentos difíceis para todos que conheciam essa família. Randy Jansen, o pai de Emily, sempre tentou cuidar de sua família, apesar de todas as dificuldades. Um ano antes da tragédia, ele procurou o médico da família por causa de insônia e estresse constante. Ele contou ao médico sobre suas preocupações, sobre como era difícil ver o sofrimento de sua filha. O médico sugeriu calmantes e recomendou que ele descansasse mais. Mas Randy recusou os medicamentos, achando que eles não resolveriam o problema. Brian Jones, amigo de Randy, lembrava que Randy nunca falava sobre pensamentos ruins ou vontade de machucar alguém. Ele o descrevia como uma pessoa calma e trabalhadora, sempre pronta para ajudar. Randy colocava sua família em primeiro lugar e ninguém poderia imaginar que ele fosse capaz de tais ações.
No entanto, Brian observou que Randy havia chegado ao limite de suas forças. Ele não conseguia mais ver o sofrimento de sua filha e, no fim, tomou uma decisão terrível. Muitos dos vizinhos, que conheciam Randy desde a infância, não conseguiam acreditar no que havia acontecido. Eles diziam que tais atitudes não eram típicas de Randy. Ele sempre foi uma pessoa bondosa e tranquila, nunca demonstrou agressividade ou crueldade. Tudo o que aconteceu parecia ser resultado do desespero e da incapacidade de lidar com a dor e o sofrimento da família. Um dos vizinhos lembrava que Randy dizia que, se sua filha se fosse, ele não teria mais motivo para viver. Apesar dessas palavras, Randy viveu 10 dias na casa com os corpos da esposa e da filha antes de tirar a própria vida. A última postagem de Emily no Twitter apareceu 4 dias antes da tragédia. Eu reclamo da dor, mas pelo menos estou aqui para senti-la e agradeço a Deus por estar viva. Essa postagem mostrava seu desejo de viver, apesar do sofrimento que ela sentia. Suas mensagens sempre refletiam a luta pela vida, apesar da doença. Ela tentava manter uma atitude positiva, mesmo quando a situação parecia sem esperança. Emily era uma garota bondosa, sempre tentando manter contato com o mundo ao seu redor. Ela amava a música, cantava na igreja local quando a saúde permitia e muitos moradores de Langley se lembravam de suas apresentações. No entanto, devido à piora de seu estado, ela era vista cada vez menos na igreja. No entanto, ela continuava atenta aos vizinhos, cozinhava junto com a mãe e compartilhava guloseimas, ajudava as crianças dos vizinhos com as lições de casa quando se sentia melhor. Laurel, mãe de Emily, fazia tudo o que podia para apoiar a filha. Em um de seus posts no Twitter, ela escreveu: "Emily está novamente no hospital. Peço a Deus que a ajude. Sinto-me impotente." Essas palavras refletiam a dor e o desespero que ela sentia ao ver o sofrimento da filha. Laurel estava à beira de um colapso nervoso, mas não desistia e continuava buscando maneiras de aliviar a condição de Emily. Shelley, irmã de Randy, também não podia prever a tragédia que aconteceria. Ninguém da família imaginava que seus destinos seriam decididos dessa forma. No último ano, Randy frequentemente reclamava aos amigos que não conseguia lidar com a carga e o estresse relacionados à doença da filha. Ninguém poderia imaginar, no entanto, que Randy em algum momento chegaria a um estado emocional tão extremo a ponto de decidir matar sua família. Como eu já disse, Emily mantinha uma conta no Twitter onde compartilhava seus pensamentos. Seus posts mostravam que ela não pretendia desistir. Pouco antes da tragédia, ela também escreveu: "Pela primeira vez nos últimos 2 anos, não sinto dor por 12 horas seguidas. Estou tão cansada das dores, mas preciso seguir em frente." Isso mostrava sua determinação em lutar, apesar de todas as dificuldades. Randy não conseguiu lidar com o peso emocional. Laurel também sofria ao ver sua filha definhar. Suas postagens no Twitter eram um reflexo de sua dor. Apesar do desespero, toda a família tentava apoiar uns aos outros. Mas a situação piorava e nenhum deles poderia imaginar aonde isso levaria. Agora, com tudo vindo à tona, é possível ver como o desespero, o sofrimento oculto e o sentimento de impotência levaram a uma tragédia que ninguém esperava. A história da família Jansen é um lembrete de que, mesmo por trás das paredes mais sólidas, podem se esconder horrores que um dia talvez venham à tona.